Muito bem, vamos para a corte, José Maria Trindade, vamos ver medir aí a religiosidade de nossos políticos. Começa quando a Sexta-feira Santa? Bom dia, Zé Maria. Pois é, muito bom dia, Joseval, bom dia a todos. Vamos começar exatamente pelo clichê, né? Uma matéria que a gente tem vontade de gravar e deixar durante todos os anos, né? E os feriados. É só um dia, terça-feira, amanhã. Isso porque essa concentração não adianta metade dos 513 deputados aparecer aqui na terça e metade na quarta. Tem que estar todo mundo ao mesmo tempo no plenário. Mas olha, Joseval, eu, diante da minha experiência, né, tenho uma tese meio polêmica. Eu adoro o deputado ausente, aquele que não vem aqui é o melhor. Porque quando o plenário da Câmara fica cheio, eles só votam contra os nossos interesses. Então, perigo quando aquele plenário fica cheio. Perigo, mas não se iludam, não, porque se não haverá aquele tradicional plenário, o plenário com quórum e tal, os bastidores estão muito quentes. É tanto que o presidente Michel Temer vai se reunir amanhã com os líderes dos partidos governistas e ministros da área econômica e também política, na tentativa de fazer uma ofensiva muito forte para aprovar a reforma da Previdência. O próprio presidente Michel Temer arregaçou as mangas e tirou o terno, foi ontem se encontrar com líderes e ministros na casa do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Me disseram os que participaram que o presidente estava bem à vontade, falando de todos os assuntos. E olha, dizem que isso é muito bom, porque o presidente não fica encastelado no Palácio da Alvorada, ou no caso do vice-presidente no Jaburu, né? E ele ouve os políticos que ouvem o povo. E essa troca é muito importante. O presidente Michel Temer, nesta reunião, segundo relatos, ele se mostrou conhecedor da política e até das dificuldades no Congresso Nacional. É tanto que amanhã ele vai conversar com os líderes dos partidos e ministros para dizer que não há cenário possível sem a reforma da Previdência, viu? O Zé Maria, o Meirelles está falando agora de manhã também, e falando ao broadcast do Estadão, dizendo que o governo vai fazer um corte muito profundo, vai fazer um corte bastante radical aí nas despesas esse ano, tentando demonstrar que está fazendo sua parte também, além de exigir só dos trabalhadores. Essa ofensiva final para a aprovação da reforma da Previdência, ela tem um foco em alguma bancada, ela tem um foco em bancadas setoriais ou em partidos? Como é que o governo pretende fazer esse mutirão aí final para aprovar a reforma? Pois é, olha, Vera, o Sabino, que foi o secretário-geral da Câmara, estava me lembrando na semana passada, ele visitou lá, ele era diretor-geral, que antes a ideia era cortar 10%, e era um corte geral, linear. O presidente chamava o ministro e dizia, olha, 10%, corta lá. E que agora não é assim, porque não se pode cortar certos setores, como setores sociais e tal. E isso provoca a divisão do governo. O PMDB não gosta dessa ideia. O PMDB resiste, o DEM também, mas o PSDB foi um defensor dessa ideia desde o início. Pressionou muito a equipe econômica, né, sobre cortes, sobre exemplo, cortar funcionários, limitar salários, mas esta folha de pagamento tem um crescimento vegetativo que assombra a todos, né? Então agora, diante desta fala hoje, eu vi essa fala, a ideia é de que prevaleceu mesmo a ideia do PSDB de dar um exemplo e fazer um ajuste também na máquina pública. Falta convencer o PMDB e suas emendas parlamentares, né? É um partido que lida diretamente com os municípios, você sabe disso, essa capilaridade do PMDB exige essa relação direta com os municípios, né? Daí a dificuldade de cortar aí essas veias que acabam carregando votos para o PMDB. Zé Maria, o problema é que ele está cortando muito investimento e esses repasses para municípios e estados que já estão com dificuldades, inclusive, não é? Emendas parlamentares, é uma situação política complicada esse nível de cortes que estão sendo feitos agora. O Brasil, Denise, como você diz aqui sempre, ele é, sim, capitalista, mas ele fortemente depende dos investimentos estatais. Falam aqui mais de 60%, chegando a 80%
a capacidade de investimento do Brasil depende do setor público. Então, é um momento em que reduzir investimentos públicos significa tirar dinheiro da economia, né? No momento em que a recessão assombra aí os parlamentares que estão tentando a reeleição. Denise, mais do que nunca, a economia está mesmo ligada à política, viu? Qualquer sucesso nas urnas em 2018 depende exatamente da economia.